Salve, salve empresários e empreendedores, ou melhor, sonhadores e vencedores. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do podcast do Change Network. É uma honra tê-los conosco. Hoje a gente vai falar com um empresário aqui da comarca de Guaratinguetá, filho da dona Cleide e do senhor Paulo, casado com a Natália e pai do Matheus e da Vitória. Ele é proprietário de uma empresa estruturada em 1977, a Chemaralto Veículos. E ele, Paulinho Credite. Paulinho, boa noite. Muito obrigado, cara. Boa noite, Renato. Eu que agradeço aí a oportunidade de contar um pouco da nossa história, do nosso trabalho. É um prazer, uma honra estar aqui, viu? Ah, Paulinho, a honra é toda minha. Sabe por quê, Paulinho? Eu vou te contar uma coisa, rapaz. Eu criei o grupo do Change Network em 2019. E eu me lembro que no comecinho de 2020, um pouquinho, eu acho, antes da pandemia, eu fiz uma reunião lá no Graal e você foi. Sim. Eu não te conhecia. E eu me lembro que quando você chegou, eu não me lembro quem agora, mas eu sei que falaram assim, poxa vida, o Paulinho agrega bastante aqui, ele tem muito conhecimento para transmitir pra gente. E eu vou te confessar, desde 2020, desde o comecinho de 2020, ou seja, 2 anos e meio atrás, mais ou menos, eu espero por essa conversa, Paulinho, porque eu quero descobrir como é construir uma empresa do porte da sua. Você topa contar isso para mim? Vambora. Claro que sim. Paulinho, me conta um pouquinho então sobre a sua história, primeiro, sobre o Paulinho, um pouquinho antes de ser empreendedor. O Paulinho nasceu em Guaratinguetá, sou aqui da cidade mesmo, criado, nascido aqui. Estudei muitos anos no Colégio do Carmo, Colégio de Freira, que eu sou muito grato por sinal, tudo que eu aprendi por lá. Teve um ano, em 1998, eu fui morar nos Estados Unidos por um ano, foi uma experiência muito bacana também, onde eu pude aprender a falar inglês, aprender a ter um pouco de vivência, né? E assim, uma experiência muito positiva na minha vida. Fiz propaganda e publicidade na Unital. Propaganda e publicidade. Publicidade e propaganda, melhor dizendo. Era um curso na Unital. Fui formado lá. Confesso que não sou muito assim, não fui muito dedicado, mas fiz a faculdade e assim, bem novo, por volta de 18, 19 anos, comecei a trabalhar com meu pai na Chemaralto. Seu pai já tinha a Chemaralto? Já, a Chemaralto ele adquiriu, foi fundada por outras pessoas em 1977, como você disse. Em 85, ele, junto de um amigo, compraram a empresa, que estava até num momento de dificuldade financeira e tal. E um ano depois, ele acabou fazendo um negócio, comprou a parte do sócio e ficou sozinho na operação desde 86. Era um ponto alugado ali na Praça São Benedito, em Guaratinguetá, bem do lado do Ribeirão ali. Ah, então ela não começou na Dutra. Não. Era um ponto ali alugado, onde eu não sei se ainda é hoje, mas depois se tornou uma igreja universal ali, não sei se você sabe onde eu tô falando. Bem ali do lado do Ribeirão ali, que fica ali na praça. Achei. Sei. Sabe onde Sei. Era ali de 85 e em 1990 foi inaugurado lá na Dutra. Tá, 1990. Em 90, foi um prédio, ele construiu, meu pai que fez toda a obra lá, construiu o prédio em fevereiro de 90, mais precisamente dia 2 de fevereiro, a gente não esquece porque é a data do aniversário da minha mãe. Olha aí. Foi inaugurada a Chemaralto ali na Via Dutra, né? Uhum. Eu achei, assim, no começo as pessoas achavam estranho, né? Porque era afastado da cidade, Sim. Não tinha muita coisa na Parece Dutra. Que não faz sentido, Não né? fazia muito sentido, exatamente. Mas depois a gente foi perceber que meu pai teve uma visão muito bacana, porque eu considero que a Chemaralto, por estar na Dutra, ela se torna mais regional e não somente local, né? Porque a Dutra é uma vitrine espetacular. Hoje mesmo eu tive uma negociação que o cliente passando viu uma caminhonete ali que fica toda ali na frente, você já passou por ali várias vezes.
sabe o que eu tô Sim, falando, claro. e voltou e fechou negócio com a gente por ter visto ali. Então eu considero uma vitrine espetacular, aquela frente nossa ali. Aham. E é muita gente passando, né? De todos os sentidos, São Paulo, Rio, então Aham. se torna uma empresa mais regional, atende mais, assim, outras cidades. Em 2001 foi inaugurada a primeira filial na cidade de Lorena, ali na Certo. Avenida Peixoto de Castro, e em 2006 a segunda filial na cidade de Cruzeiro, que permanece até hoje as 3 unidades, né? Eu comecei a trabalhar com ele, entrei ali no departamento de peças como um ajudante e tal, e fui Isso adquirindo em. isso em E 99. você tinha. Tinha 21, 22 anos. Tá. Daí eu comecei. Na verdade, eu já ia quando estudava no colégio, eu ia meio período, ficava lá aprendendo alguma coisa e Certo. tal, Mas você mas ia pra fuçar. para fuçar, Aham. né? Trabalhar mesmo, eu comecei a trabalhar nessa época. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, Tá. meu pai chegou e falou: Meu, agora ou você vai trabalhar ou Aham. você, né, você tem que decidir sua vida. E aí eu comecei a trabalhar lá no departamento de peças. Mas E deixa eu só te cortar aqui, porque eu tô sim, pensando aqui. Você trabalhava no departamento de peças, depois que sim, você veio dos Estados Unidos, você ainda sim. não tinha uma projeção de permanecer nos negócios da família ou não? Eu não tinha muita ideia ainda se eu ia trabalhar no negócio da família ou ia. Nessa época, é uma outra história da minha Aham. vida. Eu fui muito assim, apaixonado, sou até hoje, por um esporte que é o hipismo. Ah, Eu eu te acompanho. montava, fazia, participar de campeonatos, tudo. E quando eu fiquei um ano nos Estados Unidos, eu acabei parando por morar lá. Quando eu voltei, eu ainda tinha meus cavalos, tudo, voltei a praticar. E eu cheguei num nível muito bacana, assim, do esporte, né? Então Aham. meu pai falou, ou você vai ser profissional e vai se dedicar a essa Olha carreira, aí. tudo, ou você trabalha na empresa. Eu acabei decidindo por trabalhar na empresa, porque eu não via muita, não era tão assim, Aham. tão bom no negócio, né? Acredito que eu teria que batalhar muito ainda. Acabei optando por trabalhar na empresa. Foi quando eu entrei no departamento de peças, aos poucos eu fui adquirindo experiência, me tornei o gerente de peças. Aham. Você começou na oficina, então. Isso, por baixo, né? Fui passando pelos departamentos, trabalhei na oficina também e Aham. tal. E quando inaugurou a primeira filial em Lorena, eu fui para lá para cuidar da Operacionalizar loja. mesmo. Tá. E aí foi quando eu comecei a ter contato com a venda de veículos. Aham. Foi quando eu me apaixonei por essa atividade, comecei a me dar muito bem e fiquei muitos anos lá trabalhando em Lorena. Com Depois, vendas. com Nas vendas. vendas mesmo. Aí Na linha de passado frente mesmo, Claudinho? na linha de frente. Na verdade, eu cuidava da loja toda. Então tinha oficina, peças e venda de veículos. Aí depois de um tempo, eu acabei voltando para Guará para assumir meio que uma posição de gerente de vendas de veículos. Meu pai era o diretor, Aham. proprietário, e eu trabalhava na função de gerente de vendas para ele, né? Certo. Isso, passado um tempo, em 2011, meu pai pega a gente de surpresa e infartou, um infarto fulminante, e morreu de repente, deixando a gente né, bem de surpresa mesmo. Aham. E eu acabei assumindo a Você fala empresa, gente, você tem eu, minha irmão? irmã, Aham. que é a Adriana, minha irmã, que não trabalha com a gente no negócio. Hoje ela assumiu a parte jurídica Tá. da empresa, que ela é advogada. Perfeito. E minha mãe, né? Então a gente foi pego de surpresa mesmo, foi bem de repente. Aí eu acabei assumindo a Chemaralto como um todo, né? Foi um Entendi. negócio meio no susto, mas aos poucos foi dando tudo certo, né? E a gente cresceu, hoje a empresa está num padrão bem bacana, atendendo todas os, vamos dizer assim, os conceitos da Chevrolet, né? A Vocês. gente é nota A, então que elas classificam, né, as Aham. concessionárias. Então, hoje a gente tem um padrão de atendimento bacana, consegue ter uma participação de mercado legal.
E foi bem assim, foi um desafio enorme, né? Mas deu tudo certo. Eu acho que hoje a gente olha para a Chemaralto hoje, ela está numa condição bem legal, assim, de mercado. E, ô Paulinho, você diz então que você começou na linha de vendendo peças, cuidando da parte de peças Isso. e foi progredindo. Mas aconteceu alguma coisa nesse caminho aí que você falou assim, não, mas espera aí, é isso mesmo que eu quero. É aqui que eu quero ficar, me apaixonei. Foi na hora que você entrou em vendas? Foi. É que assim, a venda de veículos, ela tem um glamour a mais, Ah, né? me É conta. o coração da empresa, né? É o que movimenta. Claro que a área de serviços, de peças, de oficina, ela é importante na sustentação do negócio. Tá. Mas o que faz virar O mesmo, seu negócio o principal é a venda de principal é a veículos. venda de veículos. E é um negócio que com o tempo você vai pegando o jeito, a prática, e eu gostei muito, né? Veio do sangue, né? Meu Aham. pai foi lojista, teve loja começou vendendo um carrinho ou outro, ia em São Paulo, comprava um carro, vinha para cá, preparava, vendia, e depois ele teve a loja de carros Aham. e depois comprou a concessionária e foi tudo acontecendo. Então, eu nasci no meio, né? Ele vendendo carro, eu acompanhando tudo aquilo. E a gente vai seguindo os caminhos, né, do pai, né, meio natural. E aconteceu comigo, eu Aham. fui me apaixonando pelo ramo, né, e hoje eu não me vejo assim fazendo outra coisa, porque muitos anos, Entendi. experiência, tudo. E a Chemaralto, o Paulinho, até para eu entender aqui, a Chemaralto é aquilo que a gente vê mesmo na Dutra, é a venda, é a exposição e a venda de veículos, ou tem alguma coisa a mais nos seus negócios aí que você... A Chemaralto, ela comercializa veículos 0 km da Chevrolet, que é Certo? uma bandeira, como se fosse uma franquia. Aham. É, tem a linha de seminovos, que são os veículos usados. A gente hoje, principalmente depois da pandemia, que começou a faltar muito carro zero, Aham. né? Até hoje a gente ainda está num momento de dificuldade, de falta de carros, Aham. em função de falta de componentes. Então Ah, é? as montadoras não estão conseguindo produzir e entregar como era antes da pandemia. Aham. Então a necessidade fez a gente buscar a comercialização de veículos usados e seminovos. Então a Tá. gente meio que voltou naquela época de lojista, de comprar e revender, né? Entendi. Então a gente tem um canal importantíssimo dentro do nosso negócio que é a venda de carros usados e seminovos. Tá. Tem a parte de peças Aham. que atende tanto oficinas independentes que estão aí na rua tal e atende a nossa oficina que é outro importante departamento Ah, dentro da então vocês concessionária. vendem externo É também. chamado venda no balcão, né? A gente Aham. vende para oficinas e para clientes. Você tem um carro seu, você vai Aham. fazer manutenção fora, mas você precisa de uma peça Chevrolet, você tem Ah, como entendi. comprar lá no. É uma loja de peças. A gente Entendi. tem a loja de peças, tem a oficina, tem a gente costuma dizer que dentro de uma concessionária são 5 negócios, né? A gente tem venda de carro novo, venda de carro usado, venda de peças, venda de serviços e funilaria e pintura também, Ah, entendi. né? A gente atende também carros que sofrem acidente, então a gente faz a parte de funilaria e pintura lá também. Então são vários negócios dentro de um único negócio, né? Entendi, que legal. É. Pô, eu fico muito feliz de estar conversando com uma empresa que eu vou te representar como uma empresa aqui, tá, Paulinho? Porque eu Aham, gosto muito de sim, defender a ideia de que o proprietário sempre é o espelho da empresa. Então, quando eu exatamente. estou conversando com você, eu estou olhando para a Chemaralto. Sim, E a gente reflete isso, né? sim, exatamente. E é muito legal conversar com uma empresa com tantos anos no mercado Sim, e que já deve ter enfrentado algumas dificuldades, muitas, né? muitas. Você se lembra de alguma aí que você fala, puta merda, Renato, naquele momento eu pensei que Olha, eu me lembro de várias situações, várias. né? Várias situações. Nosso negócio, ele é uma montanha russa, né? Aham. Porque o mercado brasileiro, de certa forma, se comporta dessa maneira, né? Tem momentos que você está muito bem, mas daqui a pouco vira tudo. E então, assim, me lembro de algumas.
Esse episódio do falecimento do meu pai, né, pegou a gente de surpresa. Aí teve uma desconfiança muito grande por parte da montadora, o que que vai acontecer agora? Então, eu fui meio que pressionado a apresentar um resultado, mas rapidamente as coisas começaram a acontecer e passamos por esse momento difícil. Depois teve aquela greve dos caminhoneiros, né? A gente ficou ali sem saber o que ia acontecer. Teve A própria pandemia, a né? pandemia eu considero um dos maiores desafios, né? Você ter que fechar a loja, ter que, com todas as contas, Sim. com todo o nosso compromisso, né? Aham. De despesa, tudo, você ter que fechar uma empresa, mandar os funcionários para casa, aquilo para mim foi assim uma coisa, não só para mim, né? Para todos Aham. nós, um desafio muito grande onde você realmente fica na dúvida se vai conseguir passar por aquilo, né? Mas a gente passou bem. Depois teve um momento até que foi muito bom durante o. Eu considero o ano de 2021, por exemplo, um melhor que eu já passei É na mesmo? empresa. Foi muito bom. Rapaz, não é a primeira vez que eu escuto isso. Financeiramente falando, de resultado, foi Aham. muito bom. E a gente, não só de resultado financeiro, como de aprendizado também, né? Você ter que inovar, você ter que arrumar alternativas Aham. para, por exemplo, passar por um momento de falta de produto, né? Você tem o principal negócio dentro da concessionária era a venda de carro zero e você Aham. parar de receber. Eu tive um momento de ficar com 3 carros zero na Chamaralta. Eu quase zerou de não ter nenhum carro. Mas não tinha para comprar? Não recebia. E aí o que tinha foi vendendo e não tinha reposição. Aham. O que você Né? fez? Chegamos a ficar. Foi onde a gente atacou no mercado de seminovos. Entendi. Nós saímos nos portais, Web Motors e todos esses, Mercado Livre, Para comprar, mandando proposta, Sim. comprando, vendendo, para conseguir ir girando. E foi um momento muito difícil, mas a gente aprendeu muito e conseguiu ganhar dinheiro. Por quê? Com a falta do carro zero, o mercado de seminovo ele aqueceu muito. E ele ficou muito bacana, muito Entendi. aquecido mesmo. E a gente conseguiu fazer um resultado muito legal. Foi o que ajudou a dar uma capitalizada e dar uma força para a gente conseguir girar. Esse ano já está um pouco melhor de disponibilidade, a gente recebendo um pouco mais de carro, Aham. mas aí veio um outro aspecto que a alta dos juros. Aí deu uma travada no nosso negócio. Então esse ano está um ano mais difícil, mais desafiador que o ano passado, por exemplo. Essa alta, porque a gente está com uma alta no preço dos veículos, assim, uma coisa É, absurda, né? exatamente. Essa alta, você acha que é decorrente disso ou não? Ah, sim, é decorrente disso, de Falta? falta de produto e tudo, toda a matéria-prima, né, para a Aham. produção dos carros subiu tudo, aço, componentes eletrônicos, tudo subiu demais, né? Aham. Não só no ramo do automóvel, né? A gente vê aí ramo da construção, vários negócios, o preço disparou, né? Então é o outro desafio que teve o mercado ele aceita até um certo ponto, né? Depois começa a dar uma saturada. Então, essa questão da alta exorbitante dos preços, alta dos juros, tudo vai deixando o consumidor mais apreensivo, né? Aham. É um ano também de eleição, que é onde a gente tem muitas dúvidas, né? Então, isso tudo retrai o mercado. Então, esse ano está sendo um ano muito difícil. Paulinho, você disse aí que foi um período muito difícil quando seu pai faleceu, que além de vocês não estarem esperando, né? Aquilo, aliás, a gente Exatamente. nunca espera, né? É. Mas além de você não estar esperando, ele era aí o coração ou A nossa referência, né? Meu pai era assim, a gente tinha uma confiança muito grande nele, né? E você de repente ficar sem ali é um desafio enorme. e era ele quem fazia toda a condução Isso. da Chemaralta e você teve que aprender na raça. Na raça, porque assim, muita coisa eu já sabia, mas a operação mesmo, a parte financeira, contábil, fiscal, muita coisa eu não sabia. Era ele que tomava as decisões e tocava o negócio, né? Então, de repente, eu fui obrigado a aprender, como você disse, na raça. Entendi.
E eu entendi essas questões aí que você disse de dificuldade e tudo mais. E eu Sim. até imagino que um conselho que a gente possa dar aí para os filhos, né, que trabalham junto com os pais é justamente tentar puxar mais as Absorver responsabilidades o máximo possível quando você tem a presença ali, né? Porque de repente você pode ficar sem e passar por um momento difícil. mais difícil do Mais que poderia difícil do que ser, né? poderia ser, exatamente. Entendi. A falta, né, já é muito Aham. difícil, né? Você perder um pai já é muito difícil, eu não preciso dizer isso, Não, mas eu vivi. quando você se depara ainda com a situação da empresa e você não tem toda aquela bagagem, fica E eu ainda mais imagino difícil. que em 2011, né, embora o seu pai, por mais disruptivo que podia ser, que pudesse ser, de agressividade de vendas e empreendedorismo, é, as informações eram mais limitadas, né? Então a gente Sim. vivia, pelo menos naquela época, eu me lembro muito do meu avô, e dizendo que aquela frasezinha, o olho do dono que engorda o gado. Então eu acredito que ele devia viver muito isso, ou não? Tô falando Demais, bobagem. demais, demais. Era muito centralizador, então assim, dificuldade em passar as coisas também. Por isso foi mais difícil ainda, né? Mas era a geração dele Aham. toda pensava muito dessa forma mesmo que você falou. É, e em todo esse período, inclusive esse período de transição, o que que você fez que você pode me recomendar? Que você pode falar assim, poxa, Renato, eu fiz uma coisa, uma decisão que eu tomei, ou alguma coisa que, uma mudança que eu fiz, que realmente mudou, não só a minha gestão, mas mudou a forma de eu enxergar o negócio, ou a forma de eu conduzir, ou não sei, alguma coisa assim, um conselho que você pode dar como empreendedor e para as pessoas, não só para mim, mas também para as pessoas aí que queiram empreender. Eu tenho uma coisa que eu penso assim, eu tenho uma convicção muito grande que a empresa ela pode ser maravilhosa, pode ser o que for, mas você tem que ter o foco nas pessoas. Eu acho que o que faz o negócio ser vencedor, ter sucesso, é você ter boas pessoas, você ter pessoas motivadas, pessoas que remam junto com você. Né? E foi onde eu ataquei muito, na motivação, no treinamento das pessoas, em estar junto, em mostrar ser parceiro, né? Aham. Não aquele chefe autoritário, e sim uma pessoa que está lado a lado, junto, batalhando junto. Então, assim, meu foco foi muito nas pessoas, no atendimento ao cliente, nas instalações também. Eu dei uma modernizada, dei uma revitalizada no negócio, que eu acho que foi muito importante. Mas o que eu digo principal é ter pessoas comprometidas, você ter as pessoas junto com você, né? Que te enxergam e querem apresentar o resultado, querem crescer junto. Então foi onde eu ataquei bastante, onde eu tive muita dedicação Uhum. em ter pessoas competentes, em disponibilizar treinamentos, trouxe alguns negócios Aham. importantes para a empresa, e aonde a gente conseguiu, eu acho que avançar, né? Tá. Você falou que logo, não menino, mas eu acho que um pouco antes da fase adulta, você passou um período nos Estados Unidos, né? Sim, E isso eu vi uma questão aí de estudo, e agora você falou que gosta de capacitar os seus colaboradores e tudo isso. mais. Você investe muito em estudo para você também, ou não? Eu fiz um curso que foi muito legal, assim, Ah, ele durou 18 meses. É, eu fiz comecei em 2016, na verdade no finalzinho de 2015, em dezembro, assim, ele foi até março de 2017. me conta qual é, pode? Posso? Chama MBM Business School, é do Flávio Garcia, Sim, você eu já deve conheço ter. o Paulinho do Jeep. Ele que me convidou, por Ele me sinal. convidou também. E eu fiz e gostei bastante, abriu bastante a minha cabeça. Eu já escutei muita coisa que você fala, né? Eu acompanho as suas redes Ah, sociais legal. e tem muita coisa que você fala, que você
comenta Aham. que fez parte do nosso treinamento ali. Olha, É que muito bacana, muito parecida bom. a linha, né? Aham. E abriu muito a minha cabeça, eu acho que eu comecei a pensar um pouco diferente, eu entrei meio desanimado lá e foi assim, foi bem legal para minha carreira, vamos dizer assim. Então o treinamento, o estudo, não é um curso fácil, você tem que se dedicar para ter resultado. E no final dele, a gente foi até legal que a Shemaralto foi a empresa destaque, assim, que Olha. conseguiu apresentar melhores resultados, porque Ah. tinha muita coisa que você tinha que aplicar na empresa, né? Ah, você Durante o aplica curso, e você mostra o. aplica muitos módulos, são módulos e Ah, você vai aplicando na empresa. entendi. E aí tinha alguns trabalhos, alguma coisa nesse sentido. E no final a gente tinha que entregar um TCA, TCC, um Aham. negócio, uma conclusão de curso. Nossa, é como se E fosse uma faculdade, é então, como pô. se O fosse, negócio é bem é. legal. E aí a gente foi considerada a empresa com maiores resultados. Então foi bem legal, sabe? Eu gostei bastante. E depois eles têm uma extensão Ah, que é para os funcionários, para olha. líderes, Tá. né? E eu coloquei alguns dos meus gestores para fazer o curso. Que legal, E cara. aí também eu acredito que ajudou bastante no nosso negócio, tudo. Você falou bastante aí de colaborador, de equipe, de time. Quantos funcionários hoje a Chimaralto tem, O Paulinho? Chimaralto hoje está com 80 e poucos Nossa, é bastante, funcionários. né? São bastantes. É, E vocês são em 3 lojas, então. Tem a matriz e 2 filiais. exatamente. E como é que é coordenar aí 3 lojas, cara? Porque você vem de uma administração centralizadora. O seu É, pai, você é, disse aí que sim. seguia aquela linha do olho do dono. É. E você buscando conhecimento, com uma visão um pouco mais jovem. Como é que foi? Como é que é administrar essas 3 empresas? Onde eu falo para você, tem que ter pessoas, né? Então eu tenho um gestor em cada unidade, onde a gente está sempre junto, reuniões e você analisa os resultados, porque eu tenho um sistema bacana de gestão, onde eu consigo olhar os números, consigo estar analisando e eu Aham, participo do dia a dia do negócio. Eu estou na operação, mas eu não sou preso no negócio. Eu tenho minha perfeito. vida, eu me ausento em Aham. algumas ocasiões, seja por causa. Consegue passear, consegue investir em Consigo, você. consigo ter uma qualidade de vida legal, não fico preso lá no negócio, não. Aham, Tenho meu esporte, tenho minhas viagens, meu lazer, aham. e eu confio nas pessoas que estão comigo. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue caminhar legal. Entendi. Você confia, obviamente, porque você investiu nelas também, né? Não é Sim, só uma questão aí de técnica, mas é uma questão. Aliás, não é só uma questão aí de relacionamento, mas é uma questão de técnica, porque você já capacitou elas também. então, eu trouxe pessoas boas, teve alguns que foram evoluindo Aham, junto, que estão há mais tempo. Tem um gestor bem legal, de um nível bem bacana, que está junto comigo na operação, me ajuda muito. Então, ao longo do tempo, eu fui construindo aham, essa equipe que hoje me proporciona fazer meus negócios, minhas viagens, meu aham. esporte E e nesse, poder me ausentar um pouco da empresa, né? entendi. E nesse caminho todo, assim, é muito difícil a gente olhar para a gente mesmo, embora seja um exercício muito bom, né? A gente olhar e começar a enxergar quais são os nossos defeitos, quais Sim, são as nossas qualidades, aonde a gente acerta, onde a gente erra. De vez em quando eu até faço uma listinha no final do dia, o que eu acertei, o que eu errei sim. e como eu posso melhorar aquilo. É, Você consegue enxergar aí um tropeço que você fala assim, poxa vida, se eu pudesse recomendar que ninguém fizesse isso, eu acho que seria isso. Pessoal, você que quer empreender, não faz isso. Ou toma cuidado quando você vai fazer isso. Esse é um caminho perigoso. É difícil assim ter uma Aham, resposta exata, mas eu acho que a gente precisa também ter os pés no chão, né? aham. Você precisa ser arrojado, você precisa arriscar, mas também precisa saber onde você caminha, porque um erro num negócio grande pode ser Fatal, né? fatal, exatamente.
Isso a gente pode atrelar sempre às finanças? Sim, eu acho que uma empresa saudável facilita muito o trabalho. Então, eu trabalhei muito para ter a Chemaralto bem capitalizada, para atravessar momentos difíceis. Então, a pandemia, você vê, quando eu assumi a empresa sozinho, foi no meio do ano de 2011. Tá. Né? A pandemia foi em 2020. Então, eu tive um Quase 10 tempo. anos, né? 9 anos. Eu tive um tempo. Nesse tempo, eu trabalhei muito para capitalizar a empresa, para deixar a empresa o mais saudável possível. Foi o que possibilitou passar por um período desse, né? maremoto desse, vamos dizer assim, né? Um furacão que foi a pandemia. Uhum. Se tivesse já numa situação financeira ali difícil, provavelmente não teria atravessado tudo aquilo. Você falou isso e eu me lembrei aqui, nós conversamos com a PS Ponto no primeiro episódio, e a Stephanie, ela falou uma coisa que me deixou, me fez com que eu gravasse, que fez com que eu trouxesse isso para mim. Ela disse assim, enriqueça a sua empresa primeiro para depois você enriquecer. Exatamente. Quando agora veio caiu uma ficha aqui que você perguntou o que não fazer, o que você recomenda para o empresário não fazer. É misturar a sua vida pessoal com a da empresa, né? Você tem muitos empresários que eles faz a coisa um bolo só, né? Você paga suas contas pela empresa, mistura tudo. Então, eu acho que separar a pessoa física da jurídica é fundamental para você poder também ter sucesso, porque numa empresa como a minha, tem um volume de dinheiro alto, né? São produtos caros, sim. Então entra muito dinheiro e sai muito dinheiro. Se você mistura aquilo com a sua vida pessoal, você se perde. Então eu tenho uma divisão muito correta, muito criteriosa da pessoa jurídica para a pessoa física. E aí é onde você consegue ter limite nas coisas, né? Porque se você misturar tudo ali, fica fácil. Mas uma hora você é pego de surpresa e a hora que você percebe não tem mais volta. Né? Então a separação da jurídica da física é fundamental para você ter sucesso. Perfeito. Que aula, cara. Agora, ainda nessa caminhada que você me contou tudo aqui, o que você acha que você aprendeu com a vida, com a Chemaralto, com essa sua vida empreendedora que a escola não te ensinou? Que você não conseguiu ver nem no curso lá, que você fala assim, poxa vida, Renato, isso aqui eu aprendi. É um tropeço, ou não sei, ou alguma situação, alguma negociação, alguma assinatura, alguma coisa que você aprendeu realmente. Eu acho que assim, na nossa vida, assim como na empresa, tudo volta, né? Se você faz a coisa correta, com honestidade, com transparência, com humildade, você vai tendo resultado. Mas se você começa a se achar demais, né? E ser muito arrogante, você vai para um caminho que é perigoso. Então, eu acredito muito nessa linha, sabe? Da transparência, de fazer a coisa correta, de fazer a coisa de uma maneira que você não prejudique ninguém, né? Que você sim lute pelos resultados e batalhe bastante. Eu costumo dizer, uma empresa ela precisa ter lucro. Né? Não é feio ter lucro, você tem que buscar lucro e resultado, mas desde que você não seja desonesto e atravesse o limite do outro, do próximo, né? Então, pensar nas pessoas, você tá ali com esse sentimento, eu acho que isso eu aprendi bastante dentro do meu negócio. E o que te motiva, Paulinho? Me motiva minha família, meus filhos. Eu acho que é um combustível enorme, né? A gente que tem filho, você procura fazer tudo pelos seus filhos, né? Inclusive, você transmitiu o seu esporte para os seus filhos, né? Filha. Minha grande paixão que é o hipismo, né? Eu pratiquei o hipismo de criança.
De menino, comecei ali com 10, 11 anos, logo que abriu a hípica aqui em Guará. Mas seu pai não tem nada a ver com sertanejo, ou de fazenda? Não, meu pai sempre gostou de cavalo, Tá. mas ele era da linha do manga larga. Ele foi, inclusive, criador de manga larga na Ah, é? fazenda. A gente tem uma fazenda onde Aham. ele era criador, tudo. Tinha garanhão, fazia toda essa questão da criação Aham. mesmo, né? Foi criador de manga larga marchador. Era a grande paixão dele. Então ele me incentivou, gostava de me ver no esporte, mas o cavalo que eu lido, vamos Aham. dizer assim, é o cavalo de esporte, né? O cavalo de salto. Certo. É uma outra raça. linha, totalmente diferente. Qual que é a raça dele? Brasileiro de pismo, é uma raça criada na década de isso. 80, com sangue de cavalo europeu, tudo, e é uma raça muito forte hoje. Inclusive o Brasil exporta muito cavalo para fora hoje. E eu montei muitos anos, dos 10, 11 até ali próximo dos 25, 26. Eu fiquei praticamente 16, 17 anos sem montar. Parei, acabou a hípica de Guará, meio que acabou a parte Aham. do hipismo, agora eles estão até retomando. Por uma série de questões, filho novo, meu pai faleceu de repente, Aham. as coisas aconteceram Parou de de uma montar. forma que eu parei de montar. Aí, há uns anos atrás, minha filha novinha começou a se interessar por escutar minhas histórias, Ah. e ela começou a praticar na escolinha de equitação lá em Lorena, na hípica no centro hípico italiano. Uhum. E ela começou a evoluir. Eu comecei a acompanhar, tá próximo, a hora que eu Aham. vi, já estava comprando cavalo, já estava em cima de novo e voltei com tudo, né? Estou praticando, monto todo dia, quase todos os dias. Sim. Folga um dia só É da mesmo? semana, treino Mas você forte. treina horas por dia, é isso ou não? 1h30, 2 horas por dia. Caramba, cara. Um esporte, né, Um pô? esporte muito forte. E tem as competições, Aham. né? Esse final de semana mesmo estou indo saltar em São Paulo. E tem as competições. E tem 1 ano e meio que eu voltei. E agora sim tô com. Aham. Fui E é, picado novamente, é assim. E engraçado a minha que. filha, né, como É, você falou, ela também veio evoluindo e hoje a gente vai junto. Então, assim, é um programa de família, além do esporte que eu gosto aham. muito, é um momento muito legal de você estar com a sua filha, sua esposa, seu Sim. filho, família. Às vezes minha sogra vai, minha mãe vai, minha irmã, elas gostam de acompanhar. Aham. Então, é um programa muito legal de família também, além do esporte maravilhoso que é o hipismo. Que legal, cara. Eu me lembro quando eu falei até pra Maiara, né, que a gente ia gravar hoje, Maiara, minha Sim. esposa, eu falei, eu vou gravar com o Paulinho Credídio. Aham. Ela falou assim, o Paulinho Credídio é aquele que monta cavalo. É. Por quê? Porque a gente tinha um Instagram em conjunto. Sei. E eu sempre acompanhei você. Aí Aham. quando eu resolvi criar o meu Instagram, ela ficou com aquele, mudou só Sei. pra ela, e Sei. ela continuou lá com os meus seguidores. Ela falou: Ah, pô, eu vejo ele andando a cavalo, ele, a filha dele. A legal. filha dele até campeã, e ganha os prêmios É. aí, uma coisa Esse ano absurda. até eu fui vice-campeão paulista. Aí fui classificado para representar São Paulo no Brasileiro, porque tem Olha a aí. equipe. Eu fui na equipe de São Paulo. A equipe de São Paulo foi terceiro no Brasileiro, no Rio de Janeiro, agora em julho. Aham. Não, junho. Foi bem legal também o campeonato. Então, assim, agora eu tô bem engrenado de novo, Entendi. vamos dizer assim, né? Treinando bastante e Puxa gosto vida, muito depois eu mesmo. vou colocar esse episódio aqui pro Matheus, que trabalha comigo, para ele ver, porque o esporte dele é bocha. Eu acho que ele vai gostar mais. Vou falar pra ele, poxa vida, vai lá, rapaz, andar aí. Mas, Paulinho, vamos retornar aqui. Como é que é a sua rotina? Minha Conta rotina, meu pra dia a mim dia. isso, seu dia a dia aí. Por quê? Porque você tá frente a um negócio, né? Que são vários negócios. Você tá frente a 80 famílias, praticamente. É. E você consegue fazer aí a sua administração à distância. Como você já disse, eu não preciso, apesar de estar no operacional, eu consigo me ausentar, consigo ter a minha qualidade de vida. Então, como é que é? Olha, eu pratico atividade física diária. Além do hipismo, eu treino lá na Academia Funcional Gym, que é ali Aham. na Rua do Fênix, do Colégio Fênix. Sei.
Eu treino ali todos os dias, de manhãzinha, bem cedo, 5, 5 e meia. É mesmo? Lá abre cedo assim? Lá abre cedo. Ele abre até um pouquinho antes das 5. Olha aí. Mas meu horário é ali 5, 5 e meia. Eu faço meu treino lá e depois eu vou pra casa, tomo um banho, tomo um café e vou pra Ípica, em Lorena. Tá. Aí chego na Ípica, em Lorena, Segundo monto minhas esporte. 2 éguas, trabalho Duas. Uma é elas. Nayara. A Nayara e a Zuleika. Zuleika. Isso, as duas A são muito Nayara, boas. As duas têm 8 anos. É uma idade boa para. Muito boa. Não tá velho. Não, novíssimas. É mesmo? Novíssimas. Com 8 anos, início de... Na verdade, elas iniciam ali por volta dos 4 anos. São domadas antes um pouco, mas aos 4 anos já tem as provas de cavalos novos. 4, 5, 6, 7. Mas, Paulinho, rapaz, eu me lembro aqui agora, porque meu avô sertanejo, né? Eu nasci na roça, eu andava a cavalo também. Obviamente, não com a mesma postura que você anda, mas eu andava a cavalo também. E parece que antigamente o pessoal domava cavalo, não sei se é diferente aí por conta da raça, mas domava o cavalo aí com 2 anos, 2 anos e meio. É por aí que eles começam a ser domados, mas a competir por volta de 4. Tá. Aí tem as provas de cavalos novos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos. Então, 8 anos elas fizeram em dezembro. Aliás, por coincidência, as duas são de dezembro de 2013. E então, assim, numa idade muito boa, ainda tem muito a evoluir. Aí eu monto as duas na Hípica e depois eu vou para Chamaralto. As duas porque você treina e elas também têm que treinar. Eu preciso condicionar elas e tá trabalhando. A gente fala trabalhar, né? Não é toda vez que salta, né? Até para poupar. Então o treino de salto é 1 ou no máximo 2 vezes por semana. E os outros dias você faz trabalhos de plano, que a gente chama. Trabalhos de flexionamento, de condicionamento aeróbico. Poxa, cada dia é um tipo de trabalho. Então você é o atleta, mas elas também são. Elas também são. E é um esporte que exige muito da gente, né? Porque às vezes a pessoa que o leigo, ele imagina assim que o esforço é todo do cavalo. Não, você não acredita como que é um desgaste físico para o cavaleiro ou amazona trabalhar o cavalo. E aí depois eu vou para a empresa e passo o dia na empresa. Trabalho na Chamaralto. Às vezes nem fico até o final do dia, um dia ou outro vou embora um pouco mais cedo, mas normalmente eu passo o dia na empresa. Certo. Trabalhando. Na matriz? Ou não? Você fica na matriz. Eu faço uma vez por semana, eu visito as filiais, mas nem é toda semana, é uma coisa que até preciso me policiar um pouco mais, porque é importante a presença nossa também nas filiais, mas eu permaneço mais na matriz, onde eu administro ali. Entendi, faz o acompanhamento dos resultados. Exatamente. Entendi. Aí, terminando um pouco da rotina, à noite, normalmente como eu acordo muito cedo, você dorme cedo? Eu durmo cedo, eu costumo dormir cedo, 9h30, 10 horas, assim, Entendi. eu tô dormindo. Que hora você acorda? 4h30, 5, por aí. Aí eu já acordo, já tenho a rotina de ir pra academia, faço meu treino, porque assim, eu acho que o dia rende muito. Eu não gosto, hoje foi um dia, por exemplo, que ontem eu fiquei até um pouco mais tarde acordado, hoje eu não fui na academia de manhã cedo, fui direto pra empresa. É diferente, eu não gosto, eu já me acostumei, então eu preciso fazer aquela atividade. Você não é da linha de tomar banho gelado também não, né, Paulinho? Não, banho gelado não. Banho gelado não. No verão eu até gosto, mas... Eu não consigo. Não sou dessa, nem tanto. Eu sigo... meu mentor é o Joel J, né? Gosto muito. E ele é nessa pegada. Ele vai malhar também 5 horas da manhã, só que a diferença é que ele acorda e toma banho gelado. Não. Daí não, também. Eu não precisa. Não precisa de tanto, né? Eu até tentei me aventurar aí e fazer natação. Aí eu nadava na água, não gelada, mas fria. Sim. Mas ainda assim, só no calor, quando começou a esfriar, eu já parei de nadar. Banho gelado. Daí não. E final de semana? Final de semana, ou eu tô em competição, que as competições normalmente são de finais de semana. Tem alguns campeonatos que eles começam na quinta-feira, mas a maioria deles é no sábado e domingo. Então, às vezes eu tô em competição,
Ou quando não, passeio, uma Entendi. viagem, alguma coisa Nunca desse trabalhando, tipo. difícil. Não, até trabalho. Às vezes tem os feirões que a gente faz aquelas É ações verdade, de sim. vendas, tudo que eu costumo participar também. Esse sábado mesmo a gente vai estar empenhado numa ação de venda legal lá na empresa o dia todo. Tá. E eu vou trabalhar nesse sábado. Mas normalmente quando não tem um feirão, uma ação, assim, eu procuro dar uma descansada nos finais de semana e não trabalho. Mas E pode ser. Paulinho, a Chemaralta é sua única fonte de renda? Ela é só a única frente de negócio ou você tem outros negócios? Então, recentemente a gente abriu uma empresa nova ali na Avenida JK. Aham, Na verdade, eu sou sócio. O meu sócio é o Tecos Altsman, o aham, Arthur. A gente abriu, ele me convidou para abrir a franquia da ABC da Construção. certo. É uma empresa bem legal de Minas Gerais que está se expandindo pelo Brasil todo. E é uma franquia de revestimentos, Aham, pisos. O forte é o revestimento, né? aham. E abrimos agora em abril. É bem recente. Sim, ali E na onde que era a Golden Motos, eu acho. É isso, isso, a né? Golden Car. Golden Car. Isso, Isso. ali em frente ao posto Jeep, mais ou menos Perfeito. ali. A gente abriu ali recentemente, mas é minha empresa, minha esposa que trabalha lá. Entendi, ela que é Eu a não tô frente. no dia a dia, né? Aham. Eu participo de algumas decisões, a gente faz algumas reuniões, mas ela que tá operando junto com o filho do Teco, que é o Arthur. Uhum. Eles que estão operando lá. Começamos agora, claro que no início ainda estamos ali lutando um pouco com dificuldade até Uhum. engrenar, né, Sim, nesse claro. início, mas espero logo tá podendo ter mais essa Aham. fonte de receita e de renda. Perfeito. É, e você disse aí que teve um momento que você disse que a gente não pode ser nem muito arrojado Sim, e nem também muito conservador, né? E exatamente. como achar esse equilíbrio, Paulinho? Cada um acho que vai ter essa percepção, né? Eu Aham. procuro, você vê, agora mesmo investir num negócio novo, Arrojado. né? Super É arrojado. um estilo arrojado, Tá? mas foi bem analisado, bem calculado, né? Teve um Dentro das minhas planejamento. possibilidades, com planejamento, para não sair fazendo besteira, né? Aham. Então, eu acho que é o equilíbrio, cada um sabe Contra o seu, né? onde que você pode ir, até onde você pode ir, né? Então, é uma coisa difícil de achar uma fórmula vencedora, né? Eu acho que Aham. cada um tem o seu estilo, cada um sabe aonde pode ir. Tá. E o Paulinho, eu não, desde o começo, desde o início da nossa conversa aqui, rapaz, tem uma coisa que tá perdurando aqui na minha cabeça. É, loja de carro. Poxa vida, a gente vê tanta loja de carro, né? Não sei aí quem está acompanhando, não sei na cidade de vocês, mas aqui tem tanta loja de carro. É, como é que você encara essa concorrência? Você vê como concorrência? Como é que é assim Ó, a não é só visão? aqui, viu? Eu acho assim, Não. a gente brinca assim, né? Todo mundo é um pouco vendedor de carro, né? O brasileiro é apaixonado por Sim. carro, né? É, então, assim, o médico, ele às vezes é vendedor de Uhum. carro. Porque vai ter que trocar de Eu não carro, posso ele ser tem que ser. médico, mas todo mundo é vendedor de carro um pouco. Então, assim, a pessoa às vezes trabalha muitos anos numa empresa, é mandado embora, recebe uma indenização, ele junta com um amigo e abre uma loja de carro. Aham. Então, a loja de carro, eu acho que o ramo nosso de venda de veículos, ele passa uma imagem de ganhar dinheiro. Puta, ali eu vou ganhar dinheiro. Aham. E não é bem assim, né? Você tem que conhecer do mercado para você atuar. Então, eu acho que muita gente se aventura em abrir lojas de carro. Realmente tem muita concorrência. Eu acho que você tem que fazer um trabalho diferente. Você tem que ser responsável, trabalhar com clareza, com transparência, né? O suporte, o pós-venda, eu considero muito Pós-venda, né? importante, né? Porque muitas vezes eu escuto histórias de pessoas que compram carros não por ser uma loja sem ser concessionária, tem muitas lojas muito boas e Aham. conceituadas, mas tem muito aventureiro no mercado também. Então a pessoa às vezes compra, daí tem um problema na documentação, fica sem respaldo, Aham. tem um problema na parte mecânica do carro, fica sem garantia,
né, e enfrenta dificuldade. Além de o tanto de fraude que cresceu muito, principalmente depois da pandemia, com esse aumento da venda online, da internet, das pessoas trabalhando dessa forma. Então, hoje tem que tomar muito cuidado para comprar um carro hoje, principalmente por esses canais de internet, né? Porque tem muito anúncio com fraude, muita gente fazendo, enganando as pessoas, né? Então tem que tomar muito cuidado. Cliente nosso aqui já sofreu com uma Eu golpe tive um desse. vendedor meu que se iludiu num anúncio lá e perdeu 30 mil reais. É triste, né? Mas isso acontece demais. O aumento das fraudes no Brasil nesse período agora da pandemia é surreal. O Paulinho, não tem como, né, a gente não falar de vendas. Desde o começo, eu acho que a palavra, se a gente fosse contabilizar aqui qual foi a palavra mais dita, Sim. eu acho que foi vendas. Na venda do veículo, você tem um processo de início, meio e fim, Com porque certeza. uma coisa que me chamou muita atenção quando eu abri, um pouquinho antes de você chegar, eu estava dando uma olhadinha lá no site da Chemarautos e tudo mais, e quando eu abri o site me chamou atenção porque tem um trabalho lá de pós-venda. Tem logo no início lá alguma coisa de pós-venda, eu achei isso bem bacana. Como é que é esse processo, Paulinho? Com certeza, para ser organizado, para você conseguir fazer um bom trabalho e tá ali seguindo com um padrão, vamos dizer assim, de atendimento, você tem que ter um processo bem definido, né? Muitos clientes, principalmente no interior, e às vezes por me conhecer, né? Ele quer comprar o carro, pagar e levar no dia. E eu explico, tem um processo. Eu preciso seguir uma engrenagem, né? Você precisa pagar, eu preciso fazer a parte da documentação para poder entregar, fazer a parte da entrega, explicação do carro. Tem todo um processo. E eu não posso, por exemplo, sair atropelando, porque não é só aquele cliente que comprou, né? Tem vários clientes fazendo negócio com a gente. Então você tem que seguir um processo para não se perder, para estar organizado e até para poder prestar um atendimento de mais qualidade, né? Exatamente. Na cidade. Exatamente. O processo é muito importante. Tá. Processo de venda. Tem um processo de venda estruturado. Exatamente. E esse processo seu, ele é desenhado e sempre que você faz a admissão de algum colaborador novo, ele provavelmente deve passar por um treinamento, alguma coisa assim. Exatamente. Aí ele passa e começa a entender como que funciona a nossa empresa, né? Porque cada um trabalha de uma forma. Claro que tem ali muitas coisas que são iguais, mas cada um define os seus processos, né? E a gente tem um novo funcionário, um novo colaborador, ele passa por um treinamento, ele passa a aprender do nosso processo para poder depois começar a vender. Teve um momento aqui que você disse diferença que tem loja e tem concessionária. Tem diferença? A concessionária, ela representa uma montadora, ela é uma bandeira. A Chevrolet, a Ford, a Volkswagen. Entendi. Né? E a revenda, a loja, é uma loja multimarcas, que trabalha com carro seminovo, não tem uma bandeira. Como se fosse um posto de gasolina que tem bandeira e outro que é bandeira branca, vamos dizer assim, para a pessoa poder entender melhor. E as lojas multimarcas, né? Que são as lojas que não representam uma marca específica. O Paulinho, pensando nessa questão da pós-venda, você pode dizer que a Chemarauto ela é muito preocupada com a experiência do cliente, daquela pessoa que compra? Olha, eu costumo dizer o seguinte, não é porque a Chemarauto é a minha empresa, não, mas a gente é muito sério com o cliente. Então, eu não deixo um cliente na mão. Né? Eu vou te dar um exemplo. O carro seminovo, principalmente, um dos grandes absurdos no Brasil é a questão de multas. Você compra um carro hoje, você transfere para o seu nome, você vende ele para um terceiro que transfere também, daqui a pouco cai uma multa do primeiro proprietário, 3, 4 anos depois. E acontece, né? Direto. E aí você comprou o carro meu, a multa foi levada por um cara que nem sei, o primeiro comprador do carro. Só que você comprou o carro comigo, você vai lá, eu te reembolso a multa e eu vou correr atrás para tentar receber de volta.
muitas vezes eu não Nem consigo recebe. receber, né? Mas você que comprou o carro comigo, você não fica na mão. Então, eu acho que assim, você saber onde você compra, não só na Chemaralto, mas tem muitas empresas sérias que respondem, né? E estão ali para dar suporte para o cliente. E muitas outras que não, vira as costas e você fica sem receber essa multa, por Sim, exemplo, com né? certeza. E aí, para você licenciar seu carro ou vender seu carro, você vai ter que pagar. Então, essa questão das multas, eu acho um absurdo, um dos grandes absurdos, né? São vários, mas Aham. assim, eu entendo que se o município, ou o estado, ou o país não tem competência para lançar a multa num sistema no momento que ela acontece Aham. e a partir do momento que esse carro foi transferido para um terceiro, zerou, Sim. né? Porque você faz as. Deveria pelo menos Deveria ser zerar, né? assim e não acontece. Porque você faz as consultas. Eu vou Aham. comprar o seu carro, Você eu vai faço consultar. umas consultas, pô, tá tudo limpinho, não tem nada. Eu transfiro o carro pro meu nome. E de repente o Passa um susto. ano, 2 anos, vem uma multa de 1.000 e poucos reais lá, E né? agora, né? Você Aí pensa, você, puta, puta, e aí você vai agora, né? atrás do cara, não consegue mais falar, Aham. o cara não te atende, some. Aham. Você vai ter que pagar, né? Eu acho que Essa é uma é uma, diferença, uma né? coisa que não né? Não é sério isso, não Aham. é de um país sério, né? Então essas coisas meio que do estilão do Brasil aqui, que a gente sofre com isso no dia a dia. Ô Paulinho, você disse que quando seu pai comprou aí a Chemaralto, ela passava por uma situação difícil. Sim, E ela prosperou. prosperou. Você acha, olhando aí a trajetória da Chemaralto e também como empreendedor, estudioso, você acha que existe um termômetro que uma empresa fala assim, poxa vida, cresci e estou crescendo e eu preciso de ajuda agora? Ou você acha que as coisas acontecem assim de uma forma que você de repente, do nada, a empresa cresceu e, puxa vida, cresci e agora deu certo, prosperou. Não, a empresa ela vai crescer com gestão eficiente, Gestão senão não eficiente. vai crescer. Então a atuação, é o que eu falei no início, Ah, a importância das pessoas, né? Esse capital humano, vamos dizer assim, é o que faz virar uma empresa. Então, certamente, qualquer empresário vai precisar muito de ajuda. Você tem controle 100% da sua empresa? Acredito que sim. Aham, pelo menos Acredito que sim. aham. É Eu porque, vejo que sim. é porque assim, eu vejo, eu vou dizer que a gente tem muitos clientes aqui no escritório, donos de restaurante. E, por exemplo, a minha própria sogra, né? Sim. Ela começou na cozinha e, pô, ela montou a receita e hoje as cozinheiras e os auxiliares vão lá e preparam e tudo mais. E com o mesmo, pelo menos deveria ser com o mesmo apreço que ela fazia lá atrás, seguindo a mesma receita. Só que hora ou outra sai alguma coisinha fora do controle ali e ela fala, puxa vida, eu não tenho esse controle porque... É, talvez eu tenha dado a resposta assim, 100% não, né? Aham. É sempre uma coisinha ou outra foge, mas E tá tudo bem, né? dentro Num contexto de uma geral. normalidade, vamos Aham. dizer assim, né? As coisas acontecem, às vezes você comete erros, as pessoas cometem erros também, E como e você lida com foge um isso, pouquinho. Paulinho? Assim, Eu você. sou tranquilo, acho que, claro, tem coisa que irrita a gente, tira um Aham. pouco ali Tira um do pouquinho do centro, eixo, né, né? do eixo, exatamente, mas eu procuro ter uma calma para resolver os problemas e enfrentar, porque o dia a dia da gente é assim, né? Você às vezes vai ter situações que você vai ter que enfrentar. Teve uma vez que eu conversei com uma colega e ela disse assim pra mim, Renato, você já fez terapia? Eu falei assim, puta, mas você tá falando que eu preciso de terapia? Ela falou assim, não, mas é uma coisa boa. Eu tô te É. perguntando, você já fez? Eu falei assim, não. Aí esses dias, o Matheus que trabalha aqui comigo, aquele que joga bocha que eu falei aqui, Ah, ele foi e falou assim, ô chefe, você tem que fazer, vai fazer yoga. Eu falei, puta merda, será que eu sou muito estressado? Eu não consigo, eu não faço nenhum tipo de exercício desse sentido. Você faz, Paulinho?
Terapia? Não terapia, yoga, alguma coisa assim que... Não, de relaxamento, você É. diz assim. Não, eu tive uma época que eu fiz assim eu fazia semanalmente massagem, Aham. uma vez por semana, Tá. com um amigo que é muito bom e era muito legal. Depois eu fui parando e Aham. faz um tempo até que eu não vou. Às vezes eu penso em voltar, que me relaxava bastante, era um momento bacana. Mas o Mas que não... me relaxa bastante é a atividade física minha diária. Ah. É uma Eu válvula de imagino escape que muito essa boa. conexão com o animal também, com a questão... Também, sim, acaba sendo uma terapia. Tem até Mas um... eu faço também terapia. Ah, você faz terapia? Eu faço, gosto bastante, organizo minhas ideias, às vezes uma dificuldade ou outra. Para mim faz uma diferença Recomenda? boa. Eu recomendo. Acho que é uma coisa que até foi no curso, no Aham. MBM, que Sa- foi recomendado isso e eu busquei e gostei. Tem momentos que eu diminuo a frequência Tá. e alguns momentos eu aumento a frequência, mas eu procuro nunca me desligar. Eu gosto bastante, me ajuda. Legal, cara. Puxa vida, esse daí eu acho que é um grande site aqui pra mim. Bacana. Ô É Paulinho, que, é que às vezes existe um preconceito ainda, né? existe, cara. Eu mesmo levei um susto quando ela falou, você já fez Existe um terapia? Eu, "Oxe." preconceito, parece que você tá com problema mental Aham. ou com uma dificuldade. Eu acho que dificuldade todos nós temos as nossas, né? Cada um tem as suas. E a terapia, ela me direciona, me centraliza, me acalma. Então eu gosto bastante, eu recomendo sim. Legal. Ô, Paulinho, você consegue me dizer aí um hábito? Na verdade, eu já descobri aqui um monte de hábito seu aí que eu acho que faz a diferença no jogo, né? No jogo da vida, no jogo de empreender. Sim. Mas você recomendaria algum hábito para alguém aí, para algum empreendedor que está começando ou que já está sei lá, está num período de transição ou num período de crescimento? Um hábito que você implantou para a sua vida, não só como empreendedor, mas também pessoal, que te ajuda muito na lida diária? Olha, eu vou ser um pouco repetitivo, Né? mas eu recomendo muito atividade física, Atividade inclusive física. para os meus colaboradores. Aham. Eu fiz até uma parceria lá com a academia que eu treino, Tá. eu pagava Um para quem valor. quisesse uma participação Aham. lá, uma parte, ele dava Olha um aí. desconto. No começo teve um momento que vários foram, depois eles param, né? Não Aham. conseguem dar sequência, mas eu viro e mexe em reuniões, eu recomendo, porque na minha vida faz muita diferença. Não só na parte de saúde, mas também mental, física, né? Mas Aham. mental também. Então eu recomendo bastante, porque eu acho que você fortalecendo o seu corpo, você fortalece a sua mente. Perfeito. Fortalecendo o seu corpo, você fortalece a sua mente. Poxa vida, eu vou usar essa, hein? É. Fortalecendo o seu corpo. A primeira vez que eu falar, vou falar o seu nome, depois não vou falar mais não, tá, Paulinho? Fortalecendo o seu corpo, você fortalece a sua mente. É... Isso é uma frase, um ensinamento do Nuno Cobra, que foi o treinador do Ayrton Senna. Nuno Cobra? Nuno Cobra. Ele fala isso. Fortalecendo a mente através do corpo, uma coisa dessa, Esse é o não sei se é sentido dessa também. forma, mas com esse sentido. Poxa vida, que bacana. E o Paulinho, sua vida então é super agitada aí, né? Essa questão da atividade e tudo mais. Eu acredito muito que o sucesso ele deixa rastros. E eu vejo um padrão nos empreendedores aí, nos empresários que eu me espelho. Aham, E você, como eu disse, há 2 anos e meio eu queria ter essa prosa com legal. você e você realmente é um empreendedor aí que eu acompanho e eu sempre busco alguma coisa, mesmo que seja aí a sua paixão pela sua família, que você deixa Sim, muito, muito estampado sim. no seu Instagram. Aham. Que bacana. Paulinho, como você se vê daqui a um ano? Daqui um ano. Aham, Daqui um ano eu não me vejo muito diferente do que vem acontecendo hoje, não. perfeito. Acredito que Você acha uma pessoa próspera, Paulinho? sim, considero. Aqueles sonhos que você tinha quando criança, você acha que você deu asas, né, para eles e vive eles?
Ou falta muito ainda? Não, eu não tenho muita ambição de crescer muito mais, sabe? Eu acho que a vida passa muito rápido, a gente tem que aproveitar, assim, os momentos. Mas hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, uma família bacana, uma empresa bacana, um esporte que me deixa feliz. Então, assim, é isso, é seguir caminhando e buscando manter o Você que eu acha que conquistei, vamos dizer assim. você já tem a sua fórmula da felicidade? Eu sou satisfeito, sou satisfeito. Eu acho que muito mais que isso acaba você prejudicando outras áreas também da vida, né? Você tem que ter um limite Perfeito. para buscar as coisas, né? Eu acho que Hoje ainda a simplicidade, às vezes, ela é tudo, né? Aham. Hoje ainda eu estava escutando, eu sou consumidor de podcast, né? Até por conta, a gente está iniciando Sim, aqui, sim. esse podcast na verdade, ele acabou de sair do embrião, né? E então eu sou consumidor e preciso consumir muito mais podcasts até para eu conseguir trazer expertises de quem sabe fazer muito melhor do que eu para cá, para esse cenário. E hoje eu estava escutando ainda um podcast e a pessoa lá, ela dizia a gente sabe que existe uma quantidade pequena de dinheiro que a gente precisa mais. Mas esse mais, será que ele tem um limite? Será que ele tem A gente tem que tomar um certo cuidado com isso, né? Senão você fica escravo daquela busca constante e esquece muitas outras coisas. É justamente isso. E nesse período que você tem aí de descanso, à noite, né, o noturno, final de semana, você gosta de ler, você gosta de assistir televisão, você gosta de ver seriado, ver filme, ou você realmente é no offline e fica com a sua família? Não, eu não sou, é um hábito assim que eu até gostaria de ter, mas eu não tenho essa disciplina da leitura. Aham. Às vezes me interesso por alguma coisa, mas eu confesso que não tenho. Aham. E televisão também pouco. Não é de filme, de seriado? Eu gosto de um filme, um Netflix ali, um Aham. pouquinho, mas eu coloco, minha esposa brinca muito, 5 minutos eu tô Já dorme. dormindo. Então, assim, eu tenho esse período da noite ali, Aham. né, do 9h30, 10 horas, eu ponho um filme ali, eu não consigo Acompanhando. Dorme? terminar, eu durmo Ah, antes, puxa porque eu vida. acordo muito cedo, né? Então, assim, não. E final de semana eu gosto de ir no clube, gosto de frequentar, de fazer algum esporte, ou Tá. eu tô em competição, Sim. então não tenho muito Tem esse. esse hábito de televisão e Entendi. de Perfeito. TV aberta, por exemplo, faz muito tempo que eu não assisto, muito tempo. Não, eu acho que tem muita coisa ruim, Aham. né? Ali me deixa um pouco deprimido, eu não gosto, não. Entendi. Paulinho, eu vou te fazer uma pergunta Hum, que o Joel J, eu confesso que eu uso essa pergunta dele. Seu mentor. Meu mentor, ele faz Hum. essa pergunta no podcast dele e é uma coisa que é difícil de responder. E que é o seguinte, o que você comprou nos últimos meses aí, nas últimas semanas, não sei, de muito legal para você, que mudou mesmo aí alguma coisa na sua rotina, ou que fez você muito feliz, mas que não passou de R$ 100. Ó, eu ia responder, eu já estava aqui para responder minhas 2 éguas. Eu acho que ela Mas deve ser um passou, pouquinho mais de R$ 100, né? passou. Agora você me pegou. É, Difícil, Difícil, né? né? Difícil. Um açaí Um açaí, junto perfeito. com meus Mas filhos. Ih, rapaz, e a companhia ainda. Puta, que resposta sensacional. Paulinho, que honra conversar com você mesmo, cara. Você Não, me que demonstrou isso. aqui um cara humilde, família, mais até do que eu imaginava, Aham. e conhecedor aí do seu negócio. E por esse motivo até, eu gostaria aí que você falasse agora, unicamente pensando aí em vendas da Shemaralto, fizesse aí realmente um pitchzinho de vendas pra gente aqui, para eu entender
mas eu já entendi que a Shemaralto vende veículos novos, seminovos, que ela tem aí a oficina, e você consegue resumir ela aí para mim em um pitchzinho curto? Sim, a Shemaralto é uma empresa conceituada, já presente aqui no mercado da região. Então a gente vende, como eu falei, não só vende, mas como a gente dá suporte, né? A gente está junto com o cliente. Então a Shemaralto você encontra o carro Chevrolet 0 km, encontra seminovos multimarcas, vários modelos. A gente tem até uma linha premium com carros importados. É um showroom separado, anexo à empresa, onde a gente trabalha e comercializa uma linha mais premium. Temos a oficina, que também atende um padrão bem bacana de atendimento. Então, o cliente que quiser fazer negócio com a Shemaralto vai me encontrar lá também. Estou junto no atendimento, participo das negociações. É uma empresa transparente, honesta e que você vai certamente fazer um melhor negócio. Perfeito. Paulinho, eu já estava para encerrar aqui, rapaz, mas agora eu fiquei curioso. Me conta sobre esse anexo seu aí. A gente tem um showroom dentro da Shemaralto, separado, onde eu tenho carros importados, uma linha premium bem legal. Sempre mesmo? mantém ali um mix de carros que atende um outro público, né? Ah, Então, foi um segmento, um nicho que eu enxerguei aí há uns 4 ou 5 anos atrás, e ele veio crescendo. E é uma marca dentro da Shemaralto que é a Special Imports. É uma marca bacana, onde o cliente tem essa possibilidade de comprar um carro mais premium, vamos dizer assim. que legal. Isso você não divulga muito. A gente divulga, tem um Instagram separado, tem um Instagram próprio, entendi. e divulga os carros nos portais aí, né, de venda de veículos seminovo. Legal. E Paulinho, como é que te encontra, cara? Na Shemaralto, todos Aham. os dias, é onde vai me Te encontrar encontrar. mais, sem Nas redes dúvida nenhuma. sociais aí a Nas gente redes tem sociais, tem Instagram, Shemaralto Facebook, Veículos, né? Shemaralto Veículos, E qual que é essa linha que você disse? Como é que... Special Imports. Special Imports. Isso. Ah, legal. Depois eu vou procurar aqui até para colocar na descrição do vídeo. Special Imports é essa linha, a linha premium nossa. Que legal. Paulinho, eu gosto de encerrar sempre falando aí um insight que eu tive e que eu vou fazendo as anotações aqui, que eu mais gostei. Eu fiquei, sinceramente, aqui um pouco em dúvida, rapaz. Porque eu gostei muito de você falar de pessoas. Então, o foco tem que ser nas pessoas. Sim. Mas até por conta da minha disciplina na academia e pensando também aí no corpo e na mente, essa frase do Nuno Cobra aí, esse ensinamento, né? Uhum. Puxa vida, fortalecendo o seu corpo, você fortalece a sua mente. Exatamente. Eu vou trazer isso para mim. Legal. Paulinho, muito obrigado pela bom. conversa hoje. Eu acho que tem muito mais a gente conversar e depois a gente vai marcar uma outra prosa aí. Vamos sim, vai ser muito legal. Gostei bastante também, admiro o seu trabalho. Obrigado, Paulinho. Como eu falei, me sinto feliz e honrado de receber esse convite para contar um pouquinho da minha história para vocês. Isso vindo de você pesa muito para mim. Muito Ah, obrigado mesmo. Obrigado. E é isso, pessoal. Agradeço aí vocês, então, que acompanharam aqui essa prosa franca com o meu amigo Paulinho Credite, da Shemaralto. E não deixe de curtir aqui o vídeo, não deixe de compartilhar. E também, aparentemente, se você ativar o sininho aqui, pesa bastante para o canal. Me chamo Renato Naldi, vou conduzir você nas próximas conversas. Sou host e diretor do podcast do Change Network. E até a próxima, pessoal. Um abraço, pessoal. Obrigado.